Pessoal, bom dia, Daqui a pouco boa tarde, Dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Como eu já falei para vocês, Nós estamos entrando agora nos pronomes relativos. Essa matéria ela é do 8º ano da minha turma, Claro, 8º ano A de língua portuguesa. Certo? Esse vídeo ele vai ficar no meu canal do YouTube, vocês vão poder compartilhar com outros colegas, seja lá o 8º B da nossa escola ou outros colegas que estejam no 8º ano, que se interessam aí, por esses assuntos, fica aí à disposição de vocês. Pessoal do 8º, eu mandei para vocês no nosso grupo, o link explicando o que seriam os pronomes e o link também que fala dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, certo? E mandei para vocês também um link sobre colocação pronominal, então não deixem de assistir lá, tá? Ah, professor, mas no presencial nós estávamos aprendendo sintaxe, sujeito e predicado. Sim. Os pronomes relativos, gente, nós também vamos ver a função sintática deles, Eu vou retomar com vocês também, a questão de sujeito e predicado que eu preparei aqui nesta aula, porque não consta no material de vocês, para ficar mais fácil, certo? Pronomes relativos. O que é isso, gente? Vocês já ouviram falar isso? Eu sei que vocês já estudaram pronomes, com o professor de português ou a professora lá no 7º ano, Mas vamos ver então o que são esses pronomes relativos. Pronomes relativos, gente, são aqueles que representam nomes que já foram mencionados antes dentro de uma frase e com os quais eles se relacionam, com quais situações, esse nome ele tem relação. Eu coloquei o exemplo para vocês assim, o racismo é um sistema. O sistema é uma regra, Vamos colocar aqui dentro desse contexto, que afirma a superioridade de um grupo social sobre os outros. Para aqui, presta atenção uma coisa. Eu posso falar assim, o racismo é um sistema, ponto final. Esse sistema afirma superioridade de um grupo social sobre outros. Então eu poderia. Vocês perceberam que eu tenho duas frases aqui, duas orações? Perceberam isso? Lembra que a gente estudou de período simples e período composto? Que eu já mostrei para vocês? Aqui nós temos um período composto. Eu poderia repetir a palavra sistema duas vezes. Eu dava um ponto final aqui e começava. Esse sistema ou o sistema afirma a superioridade de um grupo social sobre os outros. Só que para que isso não seja necessário a gente ficar repetindo palavras, então nós vamos fazer o uso do pronome relativo. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o pronome relativo que é um pronome universal, tá? Que vai ligar, gente, essas duas orações uma na outra, mas no final do ano nós vamos estudar, orações coordenadas e orações subordinadas, vocês vão entender melhor, mas já fiquem sabendo que o pronome relativo que é um pronome universal que vai ligar essas duas frases, certo? Em que ele vai substituir o termo sistema, que já foi mencionado aqui, certo? E relacionar com o que esse sistema afirma, o que esse sistema do racismo garante? Superioridade de um grupo social sobre os outros. Eu coloquei um outro para vocês para apresentar. Quem casa quer casa, a pessoa que for casar, ela tem que ter a sua própria casa. A gente vai explicar, eu vou explicar melhor para vocês, o uso desse daqui. Quem? Ele refere-se a alguém, quem quer uma casa. O verbo querer, quer casa também. Mas isso daqui, por enquanto, vocês deixem. Foque mais, pessoal, nessa primeira frase aqui, que está especificando exatamente o que é o pronome relativo. Vamos a alguns outros exemplos. O trabalho que eu fiz se refere à corrupção, O trabalho, o pronome está referindo a quem? Ao trabalho feito, ao nome da minha atividade, que eu chamo de trabalho escolar. A cantora que acabou de se apresentar é péssima. O que? A cantora que se apresentou, poderia falar assim, a cantora acabou de se apresentar.
A cantora é péssima. Poderia repetir 2 vezes. A mesma coisa aqui, ó. Eu fiz o trabalho. O trabalho se refere à corrupção. Ao invés de eu repetir 2 vezes, eu uso o pronome relativo que. Depois eu vou explicar para vocês sobre o qual, as quais, tá? Como que eles funcionam. Os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção. E a mesma coisa, as cantoras que se apresentaram, o que referindo sempre ao termo antecedente cantoras, que é o nome, né, eram péssimas. Ah, professor, mas por que você colocou entre parênteses o qual, a qual, os quais e as quais? Eles também são pronomes relativos que eles indicam, gente, né? Eles são usados com referência à pessoa por motivo de clareza ou depois de determinadas preposições. Ó, o trabalho o qual eu fiz se refere à corrupção, né? Então, qual que é o motivo desse trabalho que eu fiz? Ele está mostrando que clareza, né? Motivo de clareza. Eu estou sendo claro para vocês que ele se refere à corrupção, né? A cantora a qual eu tenho uma preposição a aqui. Eu me refiro que acabou a qual acabou de se apresentar é péssima. Tá vendo? Tá? A gente está se referindo o quê? Eu estou deixando claro, né? Por meio de uma preposição, usando o pronome relativo a qual, que ela é péssima. Os trabalhos os quais eu fiz referem-se à corrupção, os quais eles são usados para referir por um motivo, como eu já falei para vocês, e a mesma coisa no plural. As cantoras às quais se apresentaram eram péssimas, né? Então, gente, esses pronomes, a gente tem o pronome relativo que eu falei para vocês, que é um pronome relativo universal, que sempre vai estar substituindo um nome, né? Ele vai sempre se referir a um nome que já é mencionado na frase, para eu não ter que repetir 2 vezes ou para eu não ter o trabalho de fazer 2 frases. E esses aqui, o qual e a qual, as quais e as quais, são pronomes relativos que a gente usa, né? Eu já economizei espaço aqui nessa frase porque dava para se inserir ali por motivo de clareza, né? Ou depois de determinadas preposições. Pessoal, até aqui tudo bem? A gente vai fazer uma revisãozinha rápida, né? Revisando. Oração, frase que tem verbo, como eu já falei para vocês. E o período? É a oração com mais de um verbo, né? Você merece uma tinta. Observe essa frase aqui, ó. Você merece uma tinta. Por que aqui é uma frase? Porque eu tenho o verbo merecer, né? Então ela é considerada uma oração, porque é uma frase que possui verbo. Frase é tudo aquilo que tem um enunciado, né? Frase verbal ou chamada de oração é aquela que tem verbo. A tinta supera tudo. Olha o verbo superar aqui. A tinta supera tudo. O que eu faço? Eu vou juntar. Eu tenho uma frase, eu tenho 2 frases. Eu consigo transformar essas 2 em um único período, né? Porque eu tenho 2 períodos simples. Lembra que eu falei para vocês no começo do ano de período simples e composto? Que eu vou transformar num período composto, no qual vai ser usado aqui, gente, o pronome relativo. A ligação entre o período sim, entre 2 frases dentro de um único período composto, ela se dá por um pronome relativo, tá? Então, você merece, olha o verbo, uma tinta que, ao invés de eu usar tinta de novo, supera tudo. Olha o verbo superar aqui, que está aqui na segunda oração. Olha o verbo merecer, que está aqui na primeira oração. Então, a gente formou um período composto usado, né, pelo pronome relativo que, retomando, né, a gente vai substituir, a gente vai retomar a palavra tinta para que ela não seja empregada dentro da frase 2 vezes. Pessoal, então lembrando que é um pronome universal, tá? É um pronome relativo universal e dentro da função sintática ele serve para ligar 2 períodos simples, certo? Como eu já falei para vocês, transformando em um período composto no qual
ele vem mencionar o termo antecedente, tinta, que está aqui, e está aqui na segunda oração, e está aqui no final da primeira, né? Para que essa expressão, esse nome, ele não venha a ser repetido. Certo até aqui? Agora eu vou falar para vocês do pronome relativo onde. O onde, gente, ele é indicado para indicar lugar concreto, ou seja, lugar físico. O que é um lugar físico? Por exemplo, a escola é um ambiente físico onde eu vou, aonde eu vejo, a casa onde eu estou, né, gravando essa aula. O clube onde treino. Que lugar que eu treino? No clube. Está fechado. Clube é o lugar físico, é o lugar que eu costumo ir, certo? Agora preste atenção nessa situação. Parecia um debate onde ninguém sabia nada. Nesse caso, o debate, ele é um lugar físico? Quando eu estou conversando com outro, eu estou falando de lugar físico? Não. Aqui, gente, eu me refiro a uma situação, certo? Então, eu não vou usar o onde, eu uso em que. Então, parecia um debate em que ninguém sabia nada. Se o pronome relativo onde não indicar lugar físico e indicar uma situação, vocês saibam que a gente não usa o onde, eu uso em que. Então, fiquem bem atentos a isso, tá? Pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo, gente, ele sempre vai ser empregado em uma circunstância que estabelece relação de posse, algo que é meu. O professor cuja casa foi assaltada mora aqui perto. O professor cuja a casa foi assaltada mora aqui perto. Então, gente, o cuja, ele vai fazer a referência à casa de quem? A casa que pertence ao professor. A casa é algo dele, né? O objeto de posse do professor, a casa, certo? Então, sempre o pronome relativo cujo, ele refere-se, ele é empregado a uma circunstância que vai estabelecer essa relação de posse, de pertencimento, certo? Às vezes, gente, ele pode vir acompanhado aí de algumas preposições, né? Eu vou fazer com vocês aqui uma revisão de preposição, porque tem alguns exercícios que pedem, né? Que vocês também já viram lá no 7º ano. Lembrando que as preposições são palavras invariáveis. O que é uma palavra invariável? Ela não flexiona em singular, plural, número, né, e pessoa. Ela sempre permanece do jeito que ela é. Que conectam dois sintagmas. Lembra que a gente estudou sintagma verbal e sintagma nominal? Por exemplo, o carro de João foi vendido. Qual que é o sujeito? O carro, né? Foi vendido. Depois do verbo eu tenho o meu predicado aqui, certo? Só que o carro de João, eu tenho um sujeito composto. Por quê? Eu tenho um nome, um objeto, carro, e o substantivo. Eu tenho dois substantivos, né? O carro e João, tenho duas pessoas. Os dois são sintagmas nominais. Só que eu uso a preposição para ligar um sintagma ao outro, certo? O carro de João foi vendido. Essa é a função das preposições. São palavras que conectam, que ligam termos de sintagmas, né? Verbais ou nominais. O jogo aconteceu sem a presença de um público. Então, a gente tem um sintagma verbal, que é o verbo, certo? Indicando que o jogo aconteceu sem uma preposição, né? Aqui a gente tem uma contração de preposição, que eu vou explicar para vocês. Foque no em, sem a presença do público, sem o público estar presente. Então, pessoal, eu quero que vocês frisem essas preposições aqui, ó. A, até, com, de, em, para, por, sem, tá aqui, e sobre. Frisam essas aqui primeiro, a gente vai trabalhar mais a fundo depois, né? A questão de combinação e contração, aí eu vou retomar as preposições para vocês, tá bom? Frisem essas para a gente estar estudando isso depois, mais adiante. Gente, fiquem à vontade, façam os exercícios da apostila de vocês. Aqueles que já fizeram, dão uma revisada nesta aula, tá? Para fazer de novo. Aí vocês mandam para mim. Qualquer dúvida, me pergunte no privado, que eu estarei disponível
né, aqui até o nosso horário de estudos, que é às 6h35, para estar esclarecendo, né, aí essas dúvidas para vocês. Um abraço, uma ótima semana de estudos, um grande beijo para vocês.